Se você usar uma visão de raio-x, é justamente isso. Ó. Olha quão diagonal o toquinho ficaria aqui. E acaba trazendo dificuldade. Pô, Wallace, mas eu já peguei alguns amassados com um toquinho bem na diagonal e ele veio. Cara, é uma opção. Se eu só tivesse essa, não tivesse outras, eu também usaria o toquinho. Ó, se ele tivesse reto, é outra história. Quando o toquinho está na cara do gol, é muito mais fácil. Pequenas pressões, pequenos movimentos já são passados para ele. Então você consegue levantar. Mas como eu estava dizendo, se eu tenho outras opções, para que eu vou optar pelaquela que não é tão boa assim? Poderia usar o bom e velho gancho ali de madeira, ó. Eu estou movimentando ele. Testar é isso daqui, ó. Teste, teste, teste. Eu gosto de dizer para você, é um desafio. Não acredite em nada que você vê aqui no meu canal. Não acredite em nada daquilo que eu divido aqui nas mais de... Acho que deve estar chegando a umas 48 horas de aula ao vivo. Se você é aquele cara que pergunta quanto tempo tem um curso, quanto tempo, quantas aulas tem, só as aulas gratuitas, todas essas aulas das terça-feiras, às 8 horas aqui no meu canal, são totalmente gratuitas. A única coisa que você precisa fazer é ter o compromisso de aparecer aqui e assim desfrutar desse conhecimento. Mas duvide, não acredite. Teste, teste e teste. Aquilo que funcionar para você, pegue esse conhecimento e coloque nos seus trabalhos. Coloque naquilo que você faz. Aquilo que você já sabe, simplesmente, pô, será que eu já sei mesmo? Será que eu fiz dessa maneira? Vou testar. Teste. E aquilo que você testar não servir, descarte. Aquilo que você testar e te levar, te conduzir para um bom trabalho, coloque nos seus trabalhos, vá aprimorando isso. Pega essas técnicas, essas bases, esses fundamentos que eu divido e aprimore, melhore. Pô, será que eu não consigo melhorar um pouco mais ainda? Ou será que simplesmente o que eu preciso fazer é colocar o pé no chão e respeitar, ter a humildade de reconhecer que eu sou um martelinho mediano e respeitar as etapas que o Wallace disse, respeitar o processo que o Wallace disse e assim conseguir chegar no mesmo resultado que ele. Olha o que eu fiz. Estava correndo aqui, mas queria terminar esse raciocínio. Ó, testar não é levantar um amassado, não é sair colocando movimentos e granulando. Talvez o que você já faça no teste é granular. Imagina se você já granula nos primeiros minutos. Já começa a colocar aqueles bicos na lata logo nos primeiros instantes. É exatamente os bicos que você coloca, vão ser os bicos que terão que ser removidos lá no final. E por que eu não utilizei uma ferramenta de metal? Cara, muito simples, mas muito simples. A ferramenta, a madeira, ela é muito mais macia. Então eu consigo pegar uma proporção desses granulados, ó, que você está vendo a granulação. Eu consigo pegar uma área maior, eu consigo pegar um espaço maior. Então eu consigo tirar a tensão do amassado. Imagina você que ele está pressionado, você precisa empurrar ele para fora. Se eu faço isso com uma ferramenta muito fina, a área que eu pego é muito fina. Se eu faço isso com uma ferramenta um pouco maior, e não só uma ferramenta um pouco maior, mas também um pouco mais macia, com a ponta um pouco mais maleável, eu consigo distensionar esse amassado quase da mesma maneira que ele foi criado. Se eu pudesse descrever o que é o primeiro processo de granulação, é justamente isso. Não se engane em pensar com a cabeça do cliente. Não se engane em ter a falta de humildade, em ter a prepotência de achar que você vai colocar uma ventosa num amassado com essas características e o amassado vai ploft, vai levantar. Isso daqui não é um amassadinho de granizo, isso daqui não é um amassadinho que boa parte da galera divide nas redes aí sociais. Isso daqui não é um amassadinho talvez que o seu instrutor tenha te ensinado. Existem várias complexibilidades, eu diria aqui,
que a gente tenta simplificar durante essa aula. Eu gosto muito de um físico, talvez você já conheça, talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele mudou praticamente a nossa era, explicando da maneira mais simples que ele poderia várias coisas. E o nome desse físico é Albert Einstein. E uma das coisas que eu levo dele, que eu tento trazer para essa aula, e uma das aulas que ele estava dando ali para os alunos, cara, ele explicava física, teoria da relatividade, explicava gravidade, explicava sobre as estrelas, a distância daqui para a Lua. Imagina a complexibilidade que não tem e os cálculos que não existem num processo desse. Mas ele explicava isso durante as aulas para os alunos e fazia com que os alunos conseguissem explicar isso para a avó deles quando eles chegassem em casa. E a pergunta que ele fazia para esses alunos era muito simples. Cara, se você entendeu todo o conteúdo da aula e você simplesmente não consegue explicar isso para uma pessoa que não entende nada de física da maneira mais simples possível, não foi essa pessoa que não entendeu. É você que não entende aquilo que foi passado aqui na nossa aula. É você que ainda não compreende sobre gravidade, é você que ainda não compreende sobre física e simplesmente está se enganando, achando que você entende aquilo. E dividir essa aula em etapas é justamente isso, para fazer com que cada pequeno processo seja simplificado. E a união desses pequenos processos vai minando a sua mente, vai minando os seus pensamentos e façam com que você entenda, opa, caraca, cara, isso eu não fazia, isso eu não entendia, vou começar a fazer isso. Cara, isso eu até entendo, mas vou começar a fazer dessa forma. E, consequentemente, faça com que você consiga explicar o que você faz para o cliente, consiga transparecer isso para o seu cliente, consiga explicar isso para o seu filho, consiga explicar isso para a sua esposa, da maneira mais simples e bela, eu diria, possível. Consiga vender os seus trabalhos para os seus amigos, fazer com que os seus amigos se sintam envolvidos nisso, né? Caraca, cara, e eu achava que era só empurrar, e eu achava que era só pegar ali um desentupidor de pia e empurrar. E o cara começar a entender a beleza desse processo do que é remover um amassado. Você viu que todos os testes que eu fiz, a ferramenta que eu escolhi foi simplesmente diferente daquelas. E o acesso também, ó. Deixa eu só voltar. A gente tirou aquele slot. Olha para você ver. Fita na ponta da ferramenta. Ela disfarça um metal de madeira. Faz com que a ponta dele fique mais maleável. E eu consiga chegar lá. Ó. Eu tenho um excelente acesso. Eu tenho uma excelente estrutura de ferramenta. Eu tenho uma ferramenta um pouco curvada que me leva até o amassado. Eu tenho conforto. A porta está amarrada na bancada. Ó. Mão da frente trava a ferramenta. Ela apoia. Olha a minha visualização. Meu corpo totalmente reto. Ganhando o amassado. Lâmpada posicionada justamente ali nele. Olha lá. E uma coisa que eu faço, talvez você esteja se perguntando, não é bater a ferramenta. E por que eu não bato? Porque se você fica batendo, abaixando e levantando, a probabilidade de romper a fita, ela acaba sendo maior. Se você simplesmente coloca ela na ponta da lata, prensa ela na lata, ó, acho que tudo isso que eu estou falando vai ser traduzido agora. Isso é ficar batendo a ferramenta. Isso é prensar e arrastar ela. Prensar e trazer ela. Isso é ficar batendo. Quando eu prenso e travo, a ferramenta está ali na ponta. Ó, mão apoiada, ela não vai escapar. Posicionamento muito bom. Eu encontro a ponta da ferramenta, não é um processo intuitivo, eu já disse isso várias vezes.
Primeiro você sabe aonde a ferramenta está e depois você coloca a pressão e consegue trazer ela novamente. Ó, olha o tanto de etapas que já estão influenciando. Eu acho que quando eu digo, e talvez você já tenha visto isso no meu canal, ou talvez em alguma das aulas, que o processo de granulação e ondulação, eles começam no começo do amassado, lá quando a gente estava ali fazendo o orçamento. Talvez fique um pouco mais simples de você compreender isso agora. Todo o processo de ondulação e granulação, ele já começou faz tempo. Todas essas etapas que a gente está passando vão fazer com que agora, no primeiro movimento, na primeira contato da ferramenta com a lata e a gente distensione esse amassado, sejam trazidos de uma forma que ainda vai granular, você vai conseguir acompanhar isso, mas o menos possível. Vai fazer com que o amassado volte o menos, que traga com menos granulação possível.